Fala, meu pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais um aula no canal Biolodúvidas. Eu sou o Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral aqui do YouTube. Se você é novo na casa, se inscreve no meu canal que vale muito a pena. Meu canal tem aulas de Biologia para o ensino fundamental, para o ensino médio e para o ensino superior. Então vale muito a pena você, clicar aqui no botãozinho de se inscrever-se, porque o canal é foda. E se você já é da casa, deixa o seu like para poder ajudar o canal a crescer cada vez mais. Na aula de hoje eu vou estar falando sobre mutações. Mutações cromossômicas, mutações estruturais, numéricas, que no caso são cromossômicas, mutações gênicas. Vou estar falando sobre aneuploidia, euploidia. A aula está muito especial. Mutação é um tema que eu acredito que vai cair nas provas de vestibular deste ano, porque eu já falei isso em aulas anteriores. Mas toda a mídia, todo o planeta Terra hoje em dia sabe da real importância que é estudar o DNA e que o DNA é o principal fator evolutivo. Então não é possível que nas provas de vestibular não vão cobrar de você essa habilidade. Já caiu na prova do Enem certa vez uma doença genética para você dizer o que ela era. Então eu boto fé que pelo menos no Enem não vai cair a mesma coisa que já caiu. Pode cair uma outra coisa que envolve mutação. Mas eu não descarto a hipótese de outros vestibulares também cair aí acerca dos tipos de mutação que existem. Então essa aula está bem organizadinha, bem bonitinha, explicando detalhadamente os tipos de mutação. Mutação é algo muito complexo, mais complexo do que você imagina. Então eu fiz um compilado com as principais informações que caem em provas de vestibular. Isso aqui está longe de ser uma aula para ensino superior, muito longe mesmo, porque justamente é uma aula voltada para a prova do vestibular. Então, se você já é um estudante que está no ensino superior, não assista essa aula, porque essa aula eu só vou estar informando o que cai nas provas de vestibular. Beleza? Então, pega a tua caneta, pega o teu caderno e vem comigo entender essa bagaça agora. Então beleza, meu gafanhotozinho, vamos tirar da cabeça aquela visão de que mutação é tartaruga com 2 cabeças, é cachorro com 3 cabeças, é peixe com cara de porco, é passarinho com cara de cachorro, é foca com asa. Essa visão aí é uma visão um pouco distorcida do que realmente é uma mutação. Vamos sempre ter olha, pelo amor de Deus, vamos sempre ter uma coisa em mente. A mutação acontece ao acaso, beleza? É praticamente muito difícil prever uma mutação. Por isso que existem alguns fatores que podem contribuir para uma mutação, beleza? Então vamos lá, Patrick, qual é o conceito de mutação? Mutação é uma mudança no DNA, o material hereditário da vida. O DNA de um organismo afeta sua aparência, seu comportamento e sua fisiologia, todos os aspectos de sua vida. Por isso, uma mudança no DNA de um organismo pode causar uma mudança em todos os aspectos da vida. Pessoal, toda e qualquer informação sua está no DNA. Talvez isso para você não seja um pingo de novidade, mas tem gente que ainda não colocou na cabeça. Todas as suas características, que eu chamo de fenotípicas, elas são determinadas pelo seu genótipo, ou seja, pelos seus genes que se encontram no seu DNA, beleza? Mutações representam a fonte primária de variabilidade genética, sendo imprescindível para a ocorrência do processo de evolução das espécies. Então, a partir de hoje, se perguntar para você numa prova qual é o principal fator evolutivo, marque a opção que tem algo relacionado a mutações. Mutações também não é algo muito antigo, não. A gente ainda está se caminhando ainda para entender melhor como acontece a mutação.
Mas mesmo a gente caminhando tão devagarzinho, o que se sabe hoje já é capaz de fazer um monte de coisa com o DNA. Desde o projeto Genoma, é que nós, né, seres humanos, conseguimos aí fazer manipulações do material genético. Patrick, o que seriam essas manipulações? Bom, se eu sei que o DNA ele carrega as informações, então eu posso levar uma informação de um DNA para outro DNA. Basicamente é isso que acontece. Só que a aula aqui não é uma aula sobre biotecnologia, e sim uma aula sobre mutações. Então, a partir de hoje, o DNA sofreu mutação, logo poderá ou deixar de aparecer uma característica ou surgir uma característica. Como é que pode aí, quais são as classificações das mutações? Se liga, existem vários tipos de classificação. Essa que eu vou apontar aqui é uma que é bem cobrada em vestibular, que é a mutação quanto à linhagem celular. O que isso quer dizer? Em qual célula a mutação ela ocorre? Tem a mutação somática, que é quando acontece em tecidos. Qualquer mutação de tecido é uma mutação somática. E as famosíssimas mutações germinativas ou germinativa, que é aquela mutação que acontece em gametas, em células. Os gatos estão brigando aqui, porque tá ligado, né? Que aqui é o estúdio, aqui é meu quarto e eu crio 12 gatos. Acreditem, tem aqui bem uns 4 brigando, mas foco na aula. Então, a mutação germinativa, elas são mutações que acontecem em gametas, células germinativas. Se a mutação ela acontece em célula germinativa, logo ela pode ser transmitida para os seus descendentes. Repetindo, se a mutação acontece em células germinativas, ela pode sim ser transmitida para os descendentes. Se a mutação ela é só somática, ela basicamente não pode ser, ela não vai ser transmitida para seus descendentes, porque afinal o que é mandado para os seus descendentes é a sua célula germinativa. Dessa forma, né? Então as informações genéticas que tiverem no gameta é as que vão serem passadas adiante. Tudo bem? Então, mutação ela pode ser ou somática ou germinativa. Uma outra classificação da mutação é a classificação quanto à extensão da mutação. Aí eu vou ter a mutação gênica, como o próprio nome diz, é uma mutação que altera a sequência de bases nitrogenadas. Lembre que o DNA ele é feito de nucleotídeos. O que é que diferencia o DNA de uma pessoa para outra? A sequência de bases nitrogenadas. Mas é claro que existe uma grande semelhança entre o DNA humano, o meu DNA com o seu que está vendo no vídeo, tem basicamente quase as mesmas sequências, porque nós produzimos as mesmas proteínas. Então, a mutação gênica é quando acontece uma alteração nessa sequência de bases, ou seja, modificação de uma base, modificação de um gene, aí vai ser mutações gênicas. E temos as mutações cromossômicas. Como o próprio nome diz, aquela mutação que atinge os cromossomos, ou na sua estrutura, como está aqui mostrando, eu nem coloquei o ponteiro, né? Deixa eu colocar aqui o ponteiro. Beleza. Ou na sua estrutura, ou no seu número. Então, pode acontecer mutações que a pessoa acabe aí tendo uma quantidade mais ou uma quantidade a mais ou uma quantidade mínima de cromossomos. Ou também pode acontecer alguma mutação que envolve a estrutura do cromossomo. Um pedaço foi deletado, um pedaço foi acrescentado, um pedaço foi trocado. Então existem aí basicamente esses dois tipos de mutação quanto à extensão. Mutação gênica envolve genes. Mutação cromossômica envolve os cromossomos, beleza? Então olha só, as mutações gênicas elas vão ser a alteração na sequência de bases. Então eu vou ter as mutações pontuais ou gênicas, que no caso vai ser aquelas mutações que envolvem ou a adição de um gene, ou a substituição de um gene, ou a subtração de um gene, né? Eu posso então estar adicionando, substituindo ou deletando, só que eu uso o nome subtração, beleza? Aí eu vou ter as mutações silenciosas, que é aquele tipo de mutação que não resulta em uma mudança, Bora ler aqui. São mutações de DNA que não resultam numa mudança na sequência de DNA de uma proteína.
O que acontece na mutação silenciosa é que a sequência vai ser a mesma, só que outros fatores é que acabam aí contribuindo para essa modificação. Então, são mutações de DNA que não resultam numa mudança na sequência de aminoácidos. Ou seja, por mais que aconteça uma mudança no material genético, os aminoácidos vão ser os mesmos. Patrick, eu não estou entendendo. Lembra que as proteínas, elas são produzidas a partir de genes, que por sua vez estão no DNA. A mutação silenciosa é quando acontece uma mutação no gene, ou seja, muda lá a sequência, mas isso não resulta na modificação na sequência de aminoácidos de uma proteína. Por isso que é uma mutação do tipo silenciosa. Aqui no caso, por exemplo, eu tenho aqui uma mudança no material genético. Aqui, ó, o normal é aqui a base citosina. E pá, produziu aqui a proteína bonitinha. E de repente aconteceu alguma mutação que no lugar de citosina vai ter adenina. Mas note que a sequência de aminoácidos não mudou. Então, quando a sequência não muda, eu tenho uma mutação silenciosa. Beleza? Outro tipo de mutação bem conhecido é a mutação perda de sentido ou missense. Nesse tipo de mutação é o seguinte: são tipos de mutações onde um único nucleotídeo é mudado, provocando uma substituição de um aminoácido. Note que na mutação silenciosa houve a troca de uma base nitrogenada e mesmo havendo a troca dessa base nitrogenada, não aconteceu modificação na sequência de aminoácidos. A mutação de perda de sentido ou missense é quando um único nucleotídeo é modificado. O nucleotídeo, para quem não sabe, são as estruturas que formam o DNA. Um único nucleotídeo é modificado, trocado, mudado. Esse nucleotídeo ele tem um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. E olha só o que acontece quando ocorre aí esse tipo de mutação. Apenas um único nucleotídeo provoca uma substituição de um aminoácido. Aí eu tenho a famosíssima anemia falciforme, que justamente é a troca de nucleotídeos, ó. A troca de alguns nucleotídeos, olha aqui, ó, a mutação foi aqui, ao que compete a adenina timina. E aconteceu a troca de nucleotídeos, ó, é GAG, e ficou GTG. E a simples troca do aminoácidos, agora não lembro qual é o nome desse aminoácido, glutina, por valina. E olha o que acontece. As hemácias acabam sendo formadas de modo deformado, ficando nesse aspecto de foice. Então a anemia falciforme é um tipo de mutação de perda de sentido. Para quem não sabe, a anemia falciforme é uma anemia bem comum aí em muitas pessoas. Como a hemácia vai estar deformada, ela não vai estar carregando a quantidade correta de oxigênio. Então eu tenho uma mutação perda de sentido, beleza? Mutações sem sentido monsense. Enquanto aquela era perda de sentido, essa aqui é sem sentido. É uma mutação com mudança na cadeia numa sequência de DNA que resulta num cordão stop prematuro ou num cordão monoceno no RNA mensageiro transcrito. Possivelmente um truncamento de muitas vezes em uma proteína não funcional. Então, nesse tipo de mutação, ela vai fazer com que pare o processo de produção de uma proteína. Aqui eu tenho a mutação sem sentido. Ela vai acabar aí criando uma cadeia de DNA. Não é uma cadeia de DNA não, mas ela vai acabar produzindo um stop, porque existem aminoácidos que são aminoácidos de paradas. Então, quando acontece a parada da produção de uma proteína por conta de um aminoácido que foi trocado, ou melhor, um cordão de nucleotídeo foi trocado, então acaba aí ficando com stop. E esse stop acaba parando a produção da proteína. Ó, aqui, ó, acontece de um modo, digamos que normal, e aqui, ó, com o stop, no caso, parada. Então, a mutação sem sentido é uma mutação com mudança na cadeia numa sequência de DNA que resulta num cordão stop prematuro. O que isso quer dizer? Que a proteína não chega a ser finalizada por conta aí da transcrição de uma sequência de DNA que vai aí criar um
um entrucamento. Patrick, qual é a chance de cair esse tipo de mutação? Brother, é muito difícil. O que mais cai é esse daqui, que eu falei para vocês, que é o missense, por conta da anemia falciforme. Eu nunca vi questão cair monsense. Mas se cair monsense, só basta lembrar que é aquele tipo de mutação gênica que acontece a produção de uma sequência de parada. Ok? Mutações cromossômicas. Ela vai estar alterando o número ou a estrutura do cromossomo. Então eu vou ter a mutação dos cromossomos numéricas e estruturais. Numérica envolve número. Estrutural vai envolver a estrutura. Podem envolver perda ou acréscimo de um ou mais cromossomos ou até de um genoma inteiro, no caso da mutação numérica. Então, na mutação numérica, pode envolver a perda ou acréscimo de um ou mais cromossomos ou até de um genoma inteiro. Eu tenho a aneuploidia, gente, isso aqui adora cair. A aneuploidia, que é um erro na distribuição de cromossomos, e você acaba tendo aí uma grande quantidade de cromossomos, e a euploidia, que são cromossomos que se duplicam, mas não há divisão celular. As euploidias, elas acabam aí ou duplicando ou triplicando a quantidade de cromossomos. As aneuploidias, elas podem ou diminuir um aminoácido, ou diminuir 2, ou diminuir 3, ou diminuir 4, ou podem aumentar um aminoácido, 2 aminoácidos, 3, 4. Então, essas mudanças da quantidade de cromossomos em unidades é aneuploidia. Quando envolve o dobro ou o triplo, é euploidia. Então, aqui eu vou ter as euploidias e as aneuploidias. As aneuploidias, eu vou ter a mais clichê que adora cair em provas, que é a trissomia, que é a 2N mais 1, que é quando vai existir um cromossomo a mais em um par. Então, eu vou ter um cromossomo, tipo, daqui a pouco eu vou estar falando, mas tem a trissomia do cromossomo 21, que é quando a pessoa tem um cromossomo a mais. Aí eu tenho a tetrassomia, quando tem 2 cromossomos a mais. Aí eu tenho a monossomia, quando eu tenho um cromossomo a menos. Eu tenho a mulissomia, quando eu tenho 2 cromossomos a menos. Aqui na euploidia, eu tenho a triploidia, quando eu tenho uma quantidade tripla de cromossomos. A monoploidia, quando aumenta uma vez. E a tetraploidia, quando aumenta 4 vezes. Patrick, qual é aqui que eu tenho que gravar na minha cabeça? Sem sombra de dúvidas, as aneuploidias, onde você vai encontrar algumas doenças bem conhecidas, como por exemplo, a trissomia do cromossomo 21, que no caso é a síndrome de Down. Olha só para cá, aqui para esse cariótipo aqui. Eu tenho 47XX mais 21. Olhe, no lugar da pessoa ter a quantidade normal de cromossomos, a pessoa vai ter uma quantidade a mais, então vai ser um a mais. Desse modo, vai ser uma trissomia no 21, vai ter 47. 47 porque vai ter um cromossomo a mais, que vai ser o 21. Só que isso aqui acontece em mulheres, beleza? Em mulheres, esse aqui é o cariótipo. Em homens, não. Em homens, aqui você está vendo que tem 46 XY menos 14. O que isso quer dizer? Que no homem, no lugar dele ter o par de cromossomo 14 correto, ele não tem um 14 e no lugar desse 14 ele tem outro 21. Ou seja, nos homens não vai acontecer de ter um cromossomo a mais. Vai continuar tendo a mesma quantidade de cromossomos, no caso 46, entretanto não vai ter um 14 e no lugar do 14 vai ter o cromossomo 21. Beleza? Então é trissomia 21, porque em ambos os casos vai haver 21 cromossomos. A síndrome de Turner não vai ser uma trissomia, vai ser o que chamamos de monossomia, porque diminuiu um cromossomo. Então a pessoa era para ter 45XX, ou melhor, 46XX, então vai ter 45X. Turner é uma doença que vai estar afetando aí mulheres. No caso, a mulher vai ter atrofia nos seios, atrofia também mental, vai ter um pé um pouco alterado, vai ter toda uma característica fenotípica para Turner.
Só que nos vestibulares não cai para você marcar como é uma pessoa com Tanner, porque isso é muito complexo. Pode cair te perguntando o cariótipo. Então, o cariótipo de alguém com Tanner é 45X. Se é 45X é porque não tem um cromossomo, está faltando um. Então, é uma monossomia, beleza? E aqui eu tenho uma outra trissomia, não é uma trissomia propriamente dita, mas é a Klinefelter, que é quando uma pessoa nasce com 2 cromossomos X e um Y. No caso aí são homens com aparência de mulheres ou são mulheres com aparência de homem, né? Então aqui eu tenho a síndrome de Klinefelter, que também eu não quero me focar aqui a trabalhar aspectos de curiosidade, mas é só o seu cariótipo, que é 47XXY, beleza? Que basicamente é um homem com características de mulher, ok? As mutações cromossômicas estruturais vai estar envolvendo a estrutura. Aí eu vou ter a deleção, quando é deletado, quando é removido um pedaço do cromossomo. Eu vou ter a inversão pericêntrica, que é quando envolve a troca de 2 pedaços de cromossomo. Olha só, esse pedaço aqui é depois do centrômero, olha só. Aqui, do meio aqui eu tenho o centrômero do cromossomo. Esse pedaço aqui pega tudo. A paracêntrica é uma inversão que não envolve o centro do cromossomo, e sim apenas uma banda do cromossomo. Eu vou ter a translocação, que é a substituição, é a troca de pedaços entre cromossomos, ó. Eu tenho aqui E, F, G, H e aqui aconteceu a troca. O G e o H vieram para cá e para cá veio o Z. Então aqui eu tenho uma translocação. E eu tenho aqui a duplicação. Tem uma síndrome que é a síndrome do miado de gato, que também aqui está dentro das mutações cromossômicas estruturais. Patrick, mutação é só isso, beleza? Se eu fosse você, eu memorizaria a questão de aneuploidia e euploidia, que é o que mais cai. Patrick está falando para você que o que mais cai é euploidia e aneuploidia. As diferenças e Tanner, Dow e Klinefelter, o que é que elas são. Então vale muito a pena você anotar isso, beleza? Fico por aqui, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Fico por aqui, valeu e foi boa!